Bom dia, pessoal! Na nossa primeira aula, nós vamos revisar o conteúdo que a gente tem estudado desde o início do ano. Vamos recordar um pouquinho que desde o início do ano nós estamos estudando a transformação e propriedades da matéria, certo? Em seguida, a gente introduziu como modelos atômicos, átomos, mas neste momento nós vamos rever um pouco sobre transformação e propriedades da matéria. Não é nada que vocês não conhecem, já foi estudado, a não ser aqueles alunos que entraram depois, certo? Então, por que é importante estudar essas transformações e as propriedades dessa matéria? Primeiro que tudo que está em nossa volta, pode acompanhar no slide, tudo que está em nossa volta envolve a química, certo? Pois todos os materiais que nos cercam passam ou passaram por algum tipo de transformação. Os alimentos que nós compramos no supermercado, por exemplo, passam por um processo de limpeza, passa por um processo para eliminar bactérias, eliminar fungos, passam por todo um processo para que chegue até nós de forma saudável, de forma que a gente consiga consumir aquele alimento sem que seja maléfico a nós mesmos, certo? Os alimentos naturais, frutas e verduras, passam por um processo, tem muitos locais, tem muitos produtores que utilizam fertilizantes, né? Utilizam agrotóxicos, tudo isso para que tenha um bom rendimento ali na sua lavoura. Os pães passam por um processo de fermentação para que ele consiga inchar, consiga ficar redondinho, daquele mesmo modo como a gente compra. O crescimento de um vegetal passa por uma transformação também. Por quê? Porque o crescimento de um vegetal, ele exige nutrientes do solo, exigem substratos, exigem água, exige também raios solares. Então, tudo isso em conjunto contribui para que um vegetal consiga crescer e evoluir. Ou seja, durante esse processo de consumo de nutrientes, de consumo de água, de exposição aos raios solares, um vegetal ele consegue se transformar, certo? A produção de queijo. Produção de queijo também é um processo onde ocorre a fermentação também, onde ocorre a ação de fungos e bactérias, certo? E o processo de digestão. Nós consumimos esses alimentos que nós consumimos é digerido, passa por toda uma transformação, é encaminhado para o intestino delgado, posteriormente para o intestino grosso e logo em seguida é expulso toda aquela matéria que não é útil para o nosso organismo, que no caso são as fezes. Portanto, até chegar a esse momento onde são eliminadas as fezes, toda aquela matéria, todo aquele alimento consumido passa por uma transformação, certo? Aqui eu coloquei alguns elementos químicos que estão presentes no solo e é extremamente importante para a planta para que ela consiga se desenvolver. Um deles é o cobre, é o boro, o ferro, magnésio, zinco, nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio e o magnésio, tá? Esses aqui são alguns de vários outros que tem no solo. Não vamos entrar muito agora nessa parte de elementos químicos, pois nosso objetivo neste momento é estudar a transformação da matéria e suas propriedades, certo? Vamos passar. Antes, vamos ver alguns conceitos básicos que são importantes, certo? Para a gente dar continuidade ao nosso estudo então, e conseguir ter um conhecimento mais amplo, digamos. Primeiro, nós precisamos relembrar o conceito de matéria. Matéria, pessoas, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço.
Isso foi falado, foi estudado nas nossas primeiras aulas, esses conceitos. Coloquei nesse slide somente para a gente relembrar, para a gente atualizar em nossos estudos, porque a gente ficou um tempinho sem encaminhar atividades, sem rever, então vamos nos atualizar. O que seria corpo? Corpo é uma porção limitada de matéria. Corpo, ele é muito... Aqui, vou até sublinhar. Corpo, ele é muito confundido com o objeto. Mas uma coisa vocês precisam ter em mente. O corpo, ele é uma porção limitada de matéria. Exemplo, madeira, metais, plásticos, tem vários outros. A diferença de corpo para objeto é que um objeto é a parte de um corpo. No caso, vamos deixar mais claro, objeto é um corpo fabricado ou elaborado para ter aplicações úteis ao homem, tá? Então, no caso de um objeto, é uma porção, é uma parte ali do corpo, tá? Que foi moldado para que nós, homens, animais, consigam usufruir daquele corpo de diversas formas. Por exemplo, vamos pegar aqui, vou apagar para não fazer confusão. Vamos pegar aqui a madeira. A madeira é um corpo, é considerado um corpo. O que seria então, Cauane, objeto desse corpo? O que seria então um corpo fabricado desse objeto? Da madeira a gente consegue ter o quê? Uma mesa, a gente consegue ter uma caixinha, eu mesma tenho uma caixinha de colocar brincos feito, não é exatamente de madeira, mas é a parte de madeira. Então, o que acontece? No corpo nós temos uma porção limitada de uma matéria e o objeto é esse corpo elaborado para ter aplicações úteis ao homem, certo? Os metais, por exemplo, metais aqui. Os metais, o que é fabricado para a utilidade humana através dos metais? O que a gente consegue aí? Faca. O que está incluso em faca também? A própria madeira, não tá? Que é o cabo da faca. A cadeira, por exemplo, ela faz parte lá da madeira. O lápis também faz parte da madeira. O martelo já faz parte da madeira e também dos metais. Fiz coloridinho assim para vocês conseguirem aí assimilar. Então, não confunda corpo com objeto. Objeto é uma coisa fabricada para utilidade humana. E corpo é uma matéria, uma porção de uma matéria, certo? Vamos então aqui apagar, tá? Só para não confundir. Energia. O que seria energia? Energia é denominada, né, a capacidade de algo realizar um trabalho. Ou seja, tudo aquilo que pode causar modificação na matéria, como a fase de agregação e a natureza química e física. Energia aqui nós podemos colocar temperatura, certo? Por que temperatura? Temperatura ou calor, vamos dizer assim, são energias que passam de um corpo para o outro e então ocorre uma modificação na matéria. Vamos pegar um belo exemplo. Eu tenho um plástico. Ao lado ou em cima desse plástico eu coloco um papel. Se eu fornecer um calor para esse plástico com o papel em cima, o que é que vai acontecer? O plástico ele vai começar a queimar, né, por causa do calor fornecido.
E depois, esse calor que o plástico vai absorver vai passar para quem? Vai passar para o papel. Logo em seguida, os dois estarão num processo de queima, não é mesmo? Ou seja, energia, vamos considerar aí uma fonte de calor, que é uma fonte de energia, a própria eletricidade, é tudo aquilo que consegue ser transmitido de um corpo para o outro. E também possua uma capacidade de realizar um trabalho.